O programa a seguir é livre para todos os públicos. E aí galera, beleza? Muito boa noite, muito obrigado para todo mundo que está assistindo a gente mais uma vez. Meu nome é Ivan Barasnevicius e essa aqui é mais uma edição da Venegas Music TV. Aê! Palmas pra gente, eu tô sozinho aqui no estúdio, mas tudo bem, palmas pra gente. É isso aí. Quero agradecer aí mais uma vez todo mundo que sempre assiste a gente, todo mundo que sempre manda sugestão através do blog, através do site, enfim, todos os canais possíveis. A gente agradece sempre, o contato de vocês é sempre muito importante, beleza? Então é isso, hoje a gente tem uma entrevista muito bacana aqui com um guitarrista muito legal aqui, que tenho certeza vocês vão gostar bastante. Mas antes de falar quem é, vou falar um pouco aqui da escola, da Venegas Music, né, que é a rede de escolas de música que dá nome ao programa. Então é assim, a Venegas Music é uma rede de escolas que fica na zona sul de São Paulo. Atualmente nós temos 3 unidades. Para que você saiba qual unidade fica mais próximo de você, dá uma olhadinha no nosso site. O endereço é www.venegasmusic.com. Está aparecendo na tela para você dar uma olhada, tá? Acessa lá o nosso site, tem um monte de informação legal lá sobre os nossos professores, né? Vale lembrar que lá na escola a gente só trabalha com professores formados em música, isso é muito importante sobre a gente. Vale lembrar também que lá os equipamentos são sempre legais, então você vai estudar com guitarras legais, amplificadores legais, contrabaixos, bateria, tudo muito legal, tudo de muita qualidade, para que você possa ter o melhor som durante as suas aulas. E vale lembrar também que a gente tem um material didático bem bacana, tudo apostilado, com certeza para oferecer para você o melhor curso de música que você puder fazer, beleza? Então, dá uma olhada no site, o endereço é www.venegasmusic.com. Qualquer dúvida também, vale lembrar que a gente está ao vivo aqui na Just TV, é só perguntar, beleza? Que a gente responde. E é isso. E o entrevistado de hoje é o Jorge Ervolini. Aê! Beleza aí, Jorzão? Tudo jóia, na paz aí? Tudo jóia. Quero te agradecer muito aí por você vir no programa hoje aí, é uma grande honra aí que você esteja aí pra gente tocar e falar sobre várias coisas legais aí. É uma satisfação, desde já agradeço você, a Venegas, pela oportunidade e, sobretudo, a gente vai se divertir bastante. Ah, com certeza. Eu queria que você falasse aí, tenho muita coisa para te perguntar aí, mas fala um pouco aí sobre a sua formação, tal, qual que é o seu histórico de estudo, tal, como é que foi essa jornada toda aí? Bom, eu comecei ainda criança, né, com 10 anos de idade, tocando na igreja quando eu era um garotinho, e aí comecei a estudar violão erudito e encontrei a guitarra, passei por toquei bastante rock na adolescência. Né? A gente sempre encontra isso. E tive aulas na Fundação das Artes já ainda na adolescência, né? Lá eu estudei com Marcelo Gomes e com uma série de professores bacanas. E de lá fui para a FAAM, né? Entre os professores que eu estudei além da FAAM, estudei com o Mozart Mello, estudei com o Fernando Correia, que foi muito legal também. Né? Eles e o Marcelo têm uma importância absurda na minha formação, né? Além dos caras que você também teve a oportunidade de estudar lá na FAAM, Orlando, Sidney, Abel, né? Marília, o Rizek, né? Enfim. Legal. E como é que é para você, por exemplo, agora você leciona na Fundação das Exato. Artes, que foi o lugar que teve um papel bastante importante na sua formação, né? Como é que é isso, assim, você fazer parte do corpo docente do lugar onde você se formou? Foi muito louco, porque assim, eu não cheguei nem a me formar na Fundação. Né? Eu fui para FAAM no meio do curso, né, da Fundação. E aí eu voltei com 22 anos para dar aula na Fundação. Fazem 10 anos que eu estou lá. Né? Assim, foi uma experiência bem bacana. Né? E assim, aquela situação, né? Enquanto aluno você está ali sonhando, né? Você olha para os seus professores e tem os caras como referência e você sonha em estar lá, né? Foi muito bacana, tá?
A fundação tem um curso bacana, né? A gente tem uma proposta bastante interessante e aí, assim, eu tenho tido a sorte de dar aula para alguns caras bem interessantes lá. Imagino. Aliás, eu queria te perguntar, por exemplo, duas coisas, né? Qual que é a proposta, qual que é a ideia que se tem na formação, na Fundação das Artes em termos de resultado, assim, qual que é a ideia? É formar um músico que seja mais abrangente ou um instrumentista mais direcionado para isso, né? E complementando, qual que é o perfil de aluno que chega lá para você? O que você observa, assim? Isso mudou de uns tempos para cá? Como é que você vê isso? Ó, começando pela sua segunda pergunta, eu tenho ficado bastante impressionado assim com o preparo dos caras para o teste, né? Há 10 anos atrás era raro um aluno que chegava tocando sozinho o repertório pedido, né? E assim, tem uma série de alunos que já chegam com os chord melodies prontos, tocando em bloco e já, sabe, lendo bem. Então, geralmente a gente tem entre 40 a 60 alunos procurando a escola por semestre, né? A gente tem um número reduzido de vagas, mas nos testes a gente tem geralmente esse número de alunos. E desses, a gente tem sempre uns 10 ou 15 que vêm muito bem preparados para o teste, que é uma porcentagem ótima, assim, né? E em relação à cara do curso, né, o que a gente pensa para os alunos, a guitarra é um instrumento muito amplo, então o foco, lá a gente tem um foco em jazz e música brasileira, mas não tem como, assim, não é nenhuma questão de preconceito, sabe? De pegar e falar assim, a gente não passa por outras ondas porque a gente acha que essas outras ondas são menos importantes. Uhum. Só de achar que ficaria inviável dar um curso muito amplo para o que a escola se propõe a fazer. Eu acho que tem, assim... Quando eu entrei lá já tinha uma proposta de curso que o Marcelo tinha pensado e outros caras antes ainda já tinham pensado e por conta disso a gente segue essa mesma linha. Uhum. E você acha assim que... porque, por exemplo, esse lance do jazz e da música brasileira como foco é comum nos cursos de graduação de música popular, pelo menos os que eu conheço, assim, de uma maneira geral é o foco, né? Você acha que isso está de acordo com a realidade do mercado? Como é que você vê? Com a necessidade que se tem, por exemplo, os caras que vão trabalhar com aula ou que vão trabalhar como sideman, músicos contratados de outros projetos, você acha que isso está de acordo com o que se tem necessidade? Olha, eu não acho... Eu tenho a impressão assim de que a faculdade ela vai contribuir para a formação do músico, principalmente se ele tem a pretensão de ser um artista, sabe? Mas em relação ao trabalho de sideman, eu acho bastante complicado. Assim, eu ainda acho que a melhor alternativa para quem quer trabalhar como sideman é à noite, estar tocando, estar tentando entrar dentro desse universo do estúdio também, que vai expandir muito o leque, tanto do ponto de vista timbrístico, como do ponto de vista de estilos e tudo mais. Volto à questão que eu falei agora há pouco. Eu acho difícil abordar essas questões na guitarra, porque a guitarra é um instrumento muito amplo, né? Você pega... Eu acho... Você pegar um cara que toca música brasileira e um cara que toque música brasileira muito bem e um cara que toque rock muito bem, são dois instrumentos diferentes. Se você parar friamente para analisar, embora os dois tenham um nome de guitarra, são dois instrumentos completamente diferentes, né? Então, e assim, tem gente que faz as duas coisas muito bem, mas não é uma tarefa muito fácil.
É verdade. Então, assim, acho que depende do direcionamento que se quer dar, né? E também existem outras opções de formação, assim, né? E a coisa, acho que 2 pontos evoluíram bastante, assim, se for pensar de alguns anos para cá. Acho que um ponto bastante importante é a quantidade de pessoas, de músicos populares se interessando e vendo a necessidade de se ter uma formação. Com certeza. E outra coisa que não é tão antiga assim, né? Pelo menos aqui pra gente, é o lance da música popular sendo estudada na universidade, né? Então, assim, são coisas relativamente recentes, né? Acho que a Unicamp passou a oferecer música popular na graduação, quando que foi? Começo da década de 90? Eu acho que eu não tenho esse dado, mas... Alguma coisa assim, quer dizer, não tem tanto tempo, né? Então... A guitarra é um instrumento novo, né? Não tem como... de uma certa forma, eu acho que muito do que a gente trabalha do ponto de vista didático em relação à guitarra ainda está dentro de um campo experimental, infelizmente, né? Você pega um professor de piano, por conta de toda a história que o instrumento tem, de toda a pesquisa que já foi feita em torno do instrumento, né? O detalhamento em relação à postura, o detalhamento em relação a como o aluno interage com o instrumento do ponto de vista do corpo, é muito mais profundo do que, né, os alunos de guitarra. Assim, eu já vivi a experiência de chegar um aluno com tendinite nos 2 braços, porque não tinha pensado em nada em relação à postura, né, durante o estudo. E aí você tem que fazer um trabalho junto com o fisioterapeuta, com todo mundo, para o cara voltar a conseguir tocar o instrumento. Eu já vi isso acontecer com colegas, assim, realmente é bem complicado, né? Porque normalmente quem toca gosta de fazer isso bastante, muito tempo por dia. E você ficar privado disso, assim, é bem... Para um cara que é instrumentista mesmo, né? Tem alguns músicos que talvez sejam mais cerebrais, tal, no sentido de trabalhar com escrita ou, sei lá, com mixagem, com arranjo, essas coisas, né? Mas quem tem a vibe do instrumentista é muito complicado. É muito complicado. Realmente. Mas, ao mesmo tempo, a impressão que me dá é que se tem por causa disso, talvez, existe uma possibilidade de personalização, né? Da maneira de se fazer as coisas muito maior, né? Você tem mais liberdade, assim, então tem muito disso. Talvez por ser uma linguagem que ainda está se formando, que nem se a gente falar assim, né? A linguagem da guitarra brasileira, né? É uma coisa ainda muito recente, que ainda não sei se tem. Você acha que existe uma linguagem de guitarra brasileira? De guitarra elétrica brasileira? Olha, eu acho... A gente... de uma certa forma, a gente tem uma escola da guitarra brasileira olhando para alguns caras que são fundamentais dentro dessa história. Então, olhando para o Heraldo do Monte, olhando para o Alemão, né? E de toda a galera que vem, né? Que segue essa turma da pesada, e eu vou ficar só nos 2 para não ser injusto. Tem uma infinidade de outros caras, né? E uma moçada nova aí chegando, fazendo isso genialmente, mas no fundo essa guitarra brasileira, ela está, né, sob a influência dos ritmos brasileiros, né? Então toda vez que a guitarra elétrica está servindo a essa proposta de estar tocando ritmos brasileiros, acho que, na minha forma de entender, você tem essa guitarra brasileira na história, né? Acho que o termo brasileiro é amplo, a beça para qualquer coisa, né? Por conta da dimensão continental do nosso país, né? Então essa dimensão é cultural também. É bem complicado, né? Porque pode ser... Uma guitarra brasileira seria o quê? Seria baião? Seria choro, né? Seria samba, seria maracatu, seria... tocando seresta, seria tocando shot, sabe? Caramba, é uma coisa, né? É um campo muito vasto e que ainda se forma nesse momento, assim, né? Não tem muita definição, né?
Mas concordo, esses caras que você citou, principalmente o Heraldo e o Alemão, né? São, assim, pilares importantíssimos para qualquer discussão. O Hélio assim. Delmiro, né? Assim, enfim, para não ser injusto, né? Um dos caras mais importantes da guitarra no país, assim. Com certeza. É isso aí. Galera, perguntas, mandem pra gente aí, a gente está aqui ao vivo, beleza? É só mandar, qualquer dúvida, estamos aqui, perguntem. É isso aí. Vamos tocar alguma coisa? O que a gente vai fazer? Podemos começar com Stella. Stella? É. Beleza. Posso fazer um código da mídia aí, eu puxo? Claro. Eu chamo o beat, aí você começa a improvisar depois. Tá bom. Beleza? A gente decide tudo aqui na hora.
Muito bom, muito bom. É isso aí. Divertido, divertido demais. É isso aí. Muito legal. E o que mais que eu quero te perguntar aqui? Tem o seu disco, né? Lançado aí há um tempinho. Foi recente isso, né? Na verdade, eu lancei ele no final de 2005. É, vamos mostrar o disco do Jorge Ervolini aqui. Fantástico. Fala um pouco do disco. Bom, embora a experiência de fazer o primeiro disco seja sempre um pouco traumática, me ajudou bastante o fato de que eu já tinha feito outros discos para outras pessoas. Então, eu decidi, assim, ao invés de gravar as coisas que eu vinha fazendo, eu optei por gravar as minhas primeiras composições, meus primeiros arranjos. Eu vou registrar as coisas mais antigas, porque senão eu não vou gravá-las mais. Né? Então, a opção foi de tirar do fundo do baú as primeiras coisas e gravar né, esse repertório. Foi bem legal, porque eu tive condição de... Né, vários amigos fizeram questão de participar do som e somaram muito ao trabalho. Né? Tem a participação do Fernando Corrêa, do Proveta. Tive a felicidade de ter um violonista e cantor de Campinas, aliás, de Paulínia, que é a minha referência, assim, é o cara que eu sou músico por causa desse cara, assim.
primeira gravação que eu vi dele, eu chapei, assim, falei, eu quero ser músico. Que é o João Alexandre, é um baita compositor, violonista, cantor, um cara fantástico, assim. E ele foi super generoso, participou do disco com um baita carinho, cantou uma canção, composição minha, e, enfim. Né, foi uma experiência bem legal ter feito esse trabalho, né? Não obstante todas as dificuldades que, Imagino. né, que um trabalho independente enfrente no nosso país. Mas Eu queria destacar aqui, primeiro tem os sites, né, onde o pessoal pode ouvir esse disco, quer dizer, parte desse disco, mas que eu recomendo assim, com toda certeza, que é o MySpace, né, que o seu endereço no MySpace é... cara, não, eu sei. ótimo. É assim, é www.myspace.com/Jorge Ervolini. Tem 2 E's no meio, Jorge Ervolini. Tá passando aí na tela aí para você dar uma olhada. E tem também o site, né, que é www.jorgeervolini.com.br. Lá no site e no MySpace tem algumas gravações lá, que eu me lembre, me corrija se eu estiver enganado, mas lá tem Canção de Outono, que dá o nome ao disco, tem, que mais? Jardim. Jardim, Peixe Vivo. E Peixe Vivo. E, assim, 2 coisas chamaram muito minha atenção, assim, né? Que eu já tinha escutado esse disco há um bom tempo, porque o meu amigo Tucci, aliás, Tucci, se estiver assistindo a gente, grande abraço para você, meu irmão. Super abraço. Ele me mostrou o seu disco há um bom tempo atrás, assim, faz um tempo que eu não escutava. Eu fui escutar esses dias novamente por ocasião da entrevista, assim, eu fiquei, assim, impressionado com a qualidade do arranjo de Canção de Outono. Isso tem no MySpace, dê uma olhada lá, que é, assim, coisa muito fina. Queria que você falasse um pouco, depois a gente comenta das outras, assim, mas queria que você falasse um pouco do arranjo dessa música, porque o pessoal vai poder ouvir. Claro. Canção de Outono, assim, o fato eu gosto muito dessa experiência de trazer elementos da música erudita e misturar esses elementos com a música popular, né? Não obstante o ritmo popular dessa música, eu faço questão quando estava compondo, eu fiz questão de compor pensando numa forma sonata. E aí eu trabalho os elementos de contraponto, então tem toda a parte rítmica rolando, né? A primeira parte da música, inclusive, assim, méritos, né, dos músicos que gravaram muito bem isso. O Alexandre Damasceno deu um show, assim, sabe? Eu escrevi chimbal por chimbal, assim, tava tudo escrito e ele leu tudo e executou, assim, muito bem. Da mesma forma que o Beto, né, Robertinho Carvalho, o Gair, os caras gravaram muito bem isso daí. Né? O Proveta dispensa comentários, né? O cara quebrou tudo, né? E eu intercalo as sessões de improviso, né? Como eu uso, num primeiro instante, a sessão de improviso é a ponte para a parte B, né? Então eu tenho lá a sessão de improviso e a ponte da parte B da sonata. E aí eu tenho depois que é o improviso de clarinete que o Proveta faz. O improviso de guitarra já seria a parte C da sonata, que é o desenvolvimento, né? Então, eu trabalho esses elementos de música erudita junto com música popular. E fica muito complicado, por exemplo, talvez pelos caras que gravaram isso, assim, muito provavelmente não, né? Eu conheço boa parte deles, assim, e sei que são músicos, assim, do nível altíssimo, assim. Então, mas de uma maneira geral fica complicado de você utilizar alguns procedimentos de música erudita, como por exemplo, vamos fazer um negócio aqui em cima de uma forma sonata. É complicado isso quando você vai trabalhar com músicos do âmbito popular, ou tranquilo? Eu acho... Tem uma coisa não é tão simples, não né? é. Tipo, A, B, A e todo mundo, tema, improviso, tema e acabou. É
uma outra concepção, né, de crescendo e de... Eu acho que não é nem mais nem menos do que qualquer outra onda. Mas assim, como qualquer praia muito específica, precisa de pessoas que conheçam aquela linguagem. Então assim, foi muito legal porque tanto o Ale como o Robertinho, como o Ogair, eles conhecem bastante dos elementos que eu trabalhei nessa composição. Então ficou muito mais fácil. Mas aí eu volto a dizer, não é nem que é uma coisa, não é nem melhor nem pior do que qualquer outra onda, sabe? Um cara para tocar chorinho, ele vai ter que ter uma experiência grande com chorinho para tocar choro. Um cara para tocar rock vai ter que ter uma baita experiência para tocar rock legal, né? Então cada onda, cada um, né, fazendo a onda que se propôs a fazer e tal, e né, eu acho que, né, é completamente pertinente o que você está me perguntando, por conta de que esse tipo de abordagem, de arranjo, de composição precisa de músicos que conheçam dessa linguagem. E fica complicado, por exemplo, se você vai executar o material desse disco aqui, fica complicado. Chama um batera tal, um baixista tal, e é só dar uma olhada aqui, porque não é assim. Não. Isso aqui é um trampo bem mais assim específico, né? Então você precisa provavelmente ter esses caras mesmo para executar o disco. A né? gente ensaiou umas semanas antes, né? Eles já chegaram no estúdio porque a gente gravou isso tudo ao vivo. Então não dava para chegar e falar vamos dar uma lidinha e gravar. Né? Então a gente deu uma ensaiada, né? Então isso já estava mais ou menos na mão, assim. Eles estudaram antes e tal, mas a complicação de se gravar ao vivo potencializa mais ainda a dificuldade. Né? Com certeza. E queria que você comentasse também um pouquinho do arranjo de Peixe Vivo. Tem um violão muito bacana lá, né? Fala um pouco sobre isso, qual que é a concepção. Bom, eu sou vidrado nessa coisa da música mineira, né? Por conta, né? Eu curto demais Toninho Horta e não só ele, né? Gosto muito da música de Minas. E eu, né, gosto demais de jazz e tal. Eu coloquei tudo isso no caldeirão e aí eu peguei o Peixe Vivo. Assim, eu parto a princípio daquela situação modal, onde eu fico com 2 acordes, né, trabalhando com a composição. Então eu tenho lá o e aí segue o arranjo. Essa foi minha base, mas a introdução que eu faço, na verdade, assim, eu quero deixar aquilo da forma mais lúdica possível. Então eu trabalho lá a princípio com Peixe, depois eu cito outras cantigas e tal, preparando a entrada dos outros músicos, né? Isso no fundo tive muito essa preocupação com esse disco de fugir daquele formato que é legal a beça, mas assim, que tem ficado um pouco desgastado para disco, eu acho. Eu acho que para uma situação de canja é completamente pertinente, mas que é o formato de tema, improviso e tema. Eu acho que para canja funciona, super bacana, mas para situação de disco, eu acho que de um trabalho mais camerístico, acho que dá para trabalhar outras coisas, né? Fugindo um pouco disso. Então, a ideia dessa intro grande de violão, preparando o tema, tem a ver com isso. Legal. Então, volto a dizer, volto a ressaltar, tem uma procurada no MySpace do Jorge, no site dele, para ouvir essas coisas sobre as quais a gente estava falando. Recomendo, porque tem um monte de coisa muito legal ali para você ouvir.
E quem quiser comprar o disco, como é que faz? Como é que... Pelo, no site mesmo? pelo próprio site, aí tem meu e-mail lá, só me mandar um e-mailzinho que eu Legal, você encaminha para todos os lugares. Né? Legal, muito bacana. Vamos fazer mais uma aí? Vamos. O que a gente pode fazer? Fazer o triste. Isso.
Show de bola. Divertidíssimo. É isso. Meu, tem um monte de coisa para te perguntar aqui, mas, putz, a gente tá meio... O tempo tá curto já. A gente nem começou a falar aqui. Pronto, você vai ter que voltar aqui mais umas 4 ou 5 vezes pra gente falar sobre um monte de outras coisas aí, né? Mas queria te perguntar só mais uma coisa, acho que o tempo permite. Por exemplo, além de tocar, arranjar, tal, dar aula, tal, você também escreve, né? Não no sentido musical, assim, mas queria que você falasse um pouco disso, assim. Eu, sinceramente, eu não sabia, ignorância minha, assim. Aí eu comecei a pesquisar, tal, para ficar ligado no trabalho todo, assim. Aí eu falei, mas então eu queria te perguntar, de onde vem isso? Como é que é esse processo, né? No que isso te diferencia, por exemplo, da escrita musical? Assim, como é que é esse lance todo para você? No fundo, tem essa coisa a leitura, da mesma forma assim que o processo de ouvir música e tocar automaticamente me inspirou trouxe o desejo muito cedo de querer compor e de registrar as ideias musicais que aquela situação musical me trazia. Com a leitura aconteceu exatamente a mesma coisa, né? O fato de estar lendo desde moleque, assim, a leitura sempre foi uma coisa muito importante na minha casa, né? Meu pai é um cara que adora ler, minha mãe também, e eles sempre me estimularam muito em relação a isso. E automaticamente tô lá com a leitura, né? Na adolescência começou a pintar muito essa coisa de escrever meus sonetos né? E depois, né? Não sou um cara que escrevo muito, mas assim, gosto bastante de escrever. Isso me ajudou bastante depois com as canções, né? Essa Totalmente, coisa né? De registrar, né? De conseguir não só compor a linha melódica, né? A harmonia e tal, mas pensar também no texto. Na verdade, assim, a contribuição que isso traz para minha música, eu acho que ela é muito grande, inclusive do ponto de vista do arranjo. Assim, quando eu pego o trabalho de algum cantor, né? Recentemente eu fiz o trabalho de 2 cantores, né? Do Diego Venâncio, um cara que faz um trabalho com música cristã de altíssimo nível, assim, um cara muito bom músico, bom violonista, bom cantor. E assim, e com outro cantor chamado Denis Campos. E assim, e com os dois tive muito essa preocupação de chegar e falar assim, olha, os caras têm uma letra que está querendo dizer isso e eu vou ter que arranjar em função desse texto, sabe? Então essa coisa pelo fato de escrever, eu me preocupo muito com esse detalhe que, na verdade, se tratando de canção, é o principal. Né? E muitas vezes não se tem uma ligação muito clara, muito precisa entre a letra e o arranjo, como você falou. Isso assim, pode tornar o trabalho sem sentido, né? Exato. E fazer essa ligação assim, entre o arranjo e a parte da letra, eu acho uma coisa bem, bem importante mesmo, assim, né? Legal. Jorge, a gente está com o tempo estourado aqui, infelizmente, mas, pô, você já está convidado para voltar sempre que você quiser. Claro. A casa é sua. Mensagens aqui da galera rapidamente aqui. Cadê? Aqui, alguém que não se identificou, mas falou, caramba, eu piro muito com esse som. Ah, eu também. Legal. Muito obrigado aí, pelo... que mais aqui, ó? O Fael, aqui de Fortaleza, tá falando som da melhor qualidade, muito massa. É isso aí. Como é que é? Para tocar AC/DC serve a SG. É verdade. Bem lembrado. É isso aí. Que mais? Que mais? Acho que é isso. Galera, muito obrigado aí pelas participações aí.
E é isso, meu. Te agradeço muito. Uma grande honra aí tocar com você, que você tenha vindo aí no programa. Prazerzão. E é isso aí. A Venegas Music TV fica por aqui. Na semana que vem estaremos aqui no mesmo horário, todas as quartas às 20 horas, aqui na justtv.com.br. Esperamos todos vocês. É isso aí. Um grande abraço. Valeu!